A gente raramente para pensar na jornada épica que a água faz ao nosso redor o tempo todo, né? Aquela gota de chuva na janela, água no copo, a que corre no rio, todas elas fazem parte de uma viagem inacreditável, que não tem fim. Hoje a gente vai seguir o rastro de uma única gota d'água para entender esse ciclo extraordinário. Olhando o nosso planeta, parece que a gente vive num mundo de água. Mas a verdade é que 97,5% de toda essa imensidão é salgada. O que sobra pra gente de água doce é só isso aí, uma fração mínima. Surpreendente, não é? Apenas 2,5%. E se a gente for olhar mais de perto, a situação fica ainda mais impressionante. Desses míseros 2,5% de água doce, a maior parte está, na verdade, inacessível para nós. Está congelada em geleiras ou muito fundo no subsolo. A água que a gente consegue usar de fato, aquela dos rios e lagos, é menos de 1% do total de água doce. Isso dá uma outra perspectiva sobre o quão preciosa é cada gota. Ok, então como essa água toda se movimenta? Bom, o motor por trás de toda essa jornada é o que chamamos de ciclo hidrológico. É como se fosse um sistema gigante que é alimentado pela energia do Sol e que fica circulando a água entre a atmosfera, a terra e o mar, num balé constante e sem fim. A viagem da nossa gota começa com o Sol. Ele esquenta a superfície dos rios, lagos e oceanos e transforma a água em vapor que sobe para a atmosfera. As plantas também dão uma forcinha nesse processo, liberando o vapor. Lá em cima, esse vapor esfria, se junta com outras partículas e forma as nuvens. E quando as nuvens ficam bem pesadas, pronto, a gota volta para a terra como chuva, neve e, uma vez no chão, ela se junta a outras, recomeçando a viagem. Agora, o destino da nossa gota d'água muda, e muda da água para o vinho, dependendo de onde ela cai. A diferença pode ser brutal. Se ela cair lá no rio Urubu, na Amazônia, vai encontrar chuva forte o ano todo. Mas, se a queda for em Guanambi, no sertão da Bahia, a história é completamente diferente. Pouca chuva, super concentrada em alguns meses do ano. O lugar da queda já define o começo de jornadas totalmente distintas. Beleza. A nossa gota chegou na superfície. E agora ela se depara com uma bifurcação crucial. Uma escolha que não depende dela, mas sim do que tem embaixo. O que acontece a seguir? A resposta muda completamente se ela cai numa floresta ou no meio de uma cidade grande. Num ambiente natural, o solo funciona como uma esponja gigante. Ele absorve a chuva. Essa água que se infiltra vai lá para baixo e recarrega nossas reservas subterrâneas, os aquíferos. Já nas cidades, o asfalto e o concreto mudam tudo. A água não tem para onde ir, então ela escorre pela superfície, corre direto para os rios e aumenta o volume de uma só vez. O resultado a gente já conhece. O risco de enchentes dispara. Dependendo do caminho que ela segue, nossa gota pode entrar para diferentes tipos de rios. Ela pode dar a sorte de encontrar um rio perene, sabe, aquela artéria de água que flui o ano inteiro sem parar, ou talvez ela caia num rio intermitente, que só dá as caras na época de chuva e depois some. Ou, quem sabe, num rio efêmero, que existe só por um instante, logo depois de uma tempestade. Uma passagem bem fugaz na sua longa jornada. Mas nem sempre a jornada da água segue esse caminho natural. Muitas vezes ela é interceptada, desviada para um propósito bem específico: atender às nossas necessidades. Vamos ver como essa intervenção humana muda o rumo da história. Basicamente, a gente usa a água de duas formas. Tem o uso consultivo, que é quando a gente retira a água da fonte dela, do rio, por exemplo, para irrigar uma plantação ou para abastecer uma cidade. Essa água não volta imediatamente para a fonte. E tem o uso não consultivo, que é quando a gente usa a água ali mesmo, onde ela está, sem tirá-la do lugar. É o caso de uma hidrelétrica gerando energia ou dos barcos navegando. E quando a gente olha para os números do uso consultivo aqui no Brasil, um setor simplesmente domina o cenário: a agricultura. Metade, pensa só, metade de toda a água que a gente retira é usada para irrigação. O abastecimento das cidades vem bem depois, em segundo lugar, seguido pela indústria e pela pecuária. Fica bem claro quem é o maior usuário de água do país. E essa sede toda do campo por água não para de crescer. Para ter uma ideia, nas últimas 2 décadas, a quantidade de água que a gente tira para irrigação deu um salto gigantesco. É uma pressão cada vez maior sobre um recurso que, como a gente já viu, é super limitado. Depois de toda essa volta pela terra, pelas nossas mãos, a água sempre tenta voltar para casa, para o oceano. E a natureza tem um sistema incrivelmente eficiente para organizar esse retorno. E esse sistema genial é a bacia hidrográfica. Tenta imaginar um funil gigante.
A chuva que cai dentro dessa área, que é delimitada pelas montanhas e terrenos mais altos, é toda canalizada para um único rio principal. E esse rio leva toda essa água para um único ponto de saída. É assim que a natureza organiza o fluxo da água e é o conceito fundamental para a gente poder gerenciar esse recurso. Vamos olhar as partes desse funil. A borda dele é o que a gente chama de divisor topográfico. São os pontos mais altos do relevo. Os riachos e córregos menores que vão coletando a água são os afluentes. Eles desaguam no rio principal, que é o canal que junta tudo. E lá na ponta do funil tem o exutório, que é por onde toda a água da bacia finalmente sai. E para a gente ter uma ideia da escala e do poder de uma bacia hidrográfica, é só olhar para a Amazônia. É um exemplo perfeito. Ela cobre quase metade do território do Brasil, mas, por causa da geografia e do clima, ela concentra mais de 80% de toda a água de rios e lagos do país. É impressionante como as bacias conseguem organizar os recursos hídricos. E olhando para o futuro, a jornada da água vai enfrentar desafios ainda maiores. A projeção é que a nossa demanda total por água aqui no Brasil aumente 42% até 2040. Agora imagina só, uma pressão adicional de 42% em cima daquele pequeno percentual de água doce que a gente tem disponível. O ciclo da água é eterno, ele é resiliente, ele vai continuar, com ou sem a gente. A verdadeira questão, no fim das contas, não é sobre a água, é sobre nós. Diante de uma demanda que não para de crescer e de um recurso que é finito, a pergunta que fica é: como as nossas cidades, a nossa agricultura e a nossa indústria vão se adaptar a essa jornada sem fim? Fica aí a reflexão.